Olá, bom dia. O Instituto Nacional de Meteorologia colocou 17 estados e o Distrito Federal sob alerta de chuva forte. No Rio, o temporal da noite provocou alagamentos. Pacientes tiveram que ser retirados às pressas de um hospital depois que o teto desabou. Uma explosão de gás tirou dezenas de moradores de casa essa madrugada num condomínio em Porto Alegre. 8 pessoas ficaram feridas. A retomada dos impostos federais deve encarecer o botijão de gás agora em janeiro e tem mais aumento previsto para o mês que vem. Começou a ser divulgada a lista com pessoas ligadas ao bilionário americano Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. Nela aparecem figuras conhecidas. No Irã, o dia é de luto pelos quase 100 mortos no ataque no sul do país. Para os analistas, o atentado tem o potencial de agravar ainda mais a crise no Oriente Médio. E as duas despedidas no mundo da música. Morreu no Rio Quinho do Salgueiro, uma das vozes mais conhecidas do carnaval carioca. E o cantor sertanejo João Carreiro morreu em Campo Grande depois de passar por uma cirurgia no coração. Hoje é quinta-feira, 4 de janeiro, Bom Dia Brasil está começando. Uma explosão de gás deixou 8 feridos num prédio em Porto Alegre essa madrugada. Teve incêndio, prédio destruído, moradores tiveram que ser retirados às pressas. A gente começa essa edição do Bom Dia Brasil indo ao vivo para lá falar com o Max Correia, que tem os detalhes para a gente. Bom dia, Max. Como é que estão as coisas aí? Bom dia a todos que nos acompanham. Agora é aquele momento de avaliar a estrutura do prédio para saber se alguns moradores vão poder retornar. Eles acordaram no meio da madrugada com esse barulho da explosão e todos os moradores foram retirados do condomínio. No início dessa madrugada, os bombeiros aqui de Porto Alegre estavam atendendo uma ocorrência de vazamento de gás quando aconteceu essa explosão e parte do prédio ficou destruída. 6 moradores e 2 bombeiros ficaram feridos. Nós confirmamos agora pela manhã que um desses bombeiros permanece internado no Hospital de Pronto-Socorro aqui da capital gaúcha. Esse é um condomínio novo, faz alguns meses que algumas pessoas se mudaram para cá, são 440 apartamentos e a gente vai ouvir e ver agora a fala de uma dessas moradoras para entender um pouco como é que foi o cenário no momento da explosão. Quando eu desci era sessão terror, era parede no chão, um prédio pegando fogo, gente com estilhaço de vidro, porque não foi só o fogo, mas sim a explosão com os estilhaços de vidro deixou muita gente machucada. Então, os bombeiros já estavam aqui no prédio, então eles agiram muito rápido em questão a isso. A gente acordou com aquele estouro, a gente não sabe como é que é um terremoto, né? Mas tremeu tudo. A gente acordou pensando que era trovão, né? Que a gente olhou pela janela, estava todo mundo correndo. Todo mundo gritando para sair. A gente só atinou a pegar as crianças e as bolsas delas, né? Mas não deu pegar nada, não deixaram mais a gente entrar para nada. Parte desses moradores foi levada para abrigos da prefeitura, prédios aqui da prefeitura de Porto Alegre. Agora se aguarda o resultado da perícia para entender o que causou esse vazamento de gás e também em que momento essas pessoas vão poder retornar em segurança para o condomínio. Nós ainda não conseguimos contato com a empresa responsável pela estrutura aqui, pelos blocos de apartamento. Voltamos ao estúdio. Que desespero no meio da madrugada, né, Max? Obrigada pelas suas informações. Qualquer novidade, traz pra gente aqui. O Instituto Nacional de Meteorologia emitiu alerta de chuvas intensas para 17 estados e para o Distrito Federal. No Rio de Janeiro, até parte do teto de um hospital desabou, pacientes retirados às pressas. A gente vai ao vivo agora para a Baixada Fluminense, onde também choveu muito essa noite. O Leandro Oliveira é quem traz as informações para a gente. Estou vendo que ainda chove um pouco por aí, né, Leandro? Bom dia. Oi, Ana Paula, muito bom dia para você, bom dia a todos. Chove fraco desde o comecinho da manhã aqui na Baixada Fluminense. Nas últimas 24 horas, os bombeiros atenderam cerca de 40 ocorrências relacionadas às chuvas em todo o estado. Em Santa Cruz, na zona oeste da capital,
parte do teto do Hospital Municipal Pedro II desabou. Pacientes foram retirados às pressas. A Secretaria Municipal de Saúde disse que a chuva sobrecarregou o sistema de calhas do hospital e que equipes trabalham nos reparos. Vários bairros do Rio ficaram inundados. Bolsões de água se formaram nas ruas. Em Campo Grande, carros ficaram enguiçados. Prejuízo também aqui em Nilópolis, na Baixada, parte do comércio amanheceu sem luz e com comerciantes limpando as lojas alagadas. Ontem, as ruas do centro, principalmente, ficaram cheias de água. Em Mesquita, também na Baixada, moradores tiveram dificuldades para passar pelas ruas. Não há, por enquanto, registros de feridos ou desabrigados. Por causa da chuva, o abastecimento de água foi reduzido em algumas regiões do Rio. Técnicos da SEDAI trabalham para normalizar o serviço. E em Petrópolis, na região serrana, a Defesa Civil acionou sirenes e preparou um ponto de apoio para moradores de Itaipava. A gente vai continuar acompanhando a situação dessa chuva aqui na Baixada Fluminense e em outras regiões do estado. Ana Paula. É isso, muito obrigada, viu, Leandro? Bom, e a gente está vendo aí, né, esse período chuvoso agora mais intenso e com isso especialistas estão alertando para a importância de obras de prevenção. Vamos falar sobre isso com a Aline Aguiar lá em Belo Horizonte. Aline, bom dia para você. É literalmente chovendo molhado, né? Porque todo ano surge esse assunto, falamos disso aqui, é uma preocupação que vem à tona e todo ano as tragédias acontecem, as enchentes. Ana Paula, a gente já começa o ano com essa preocupação, viu? Bom dia para você, bom dia a todos. Aqui em Belo Horizonte, nem todas as obras planejadas para evitar os problemas causados pela chuva estão prontas neste início de ano. Para os especialistas, as soluções emergenciais são importantes, mas o fundamental é pensar no planejamento de longo prazo. O ano mal começou e BH já contabiliza estragos. Eles fizeram a obra aqui, já estourou tudo. O córrego que passa por aqui transbordou nesta semana. A água invadiu casas e placas de asfalto se soltaram. Belo Horizonte é uma das capitais brasileiras que sofrem com tragédias e prejuízos nesta época do ano. Esta avenida, uma das principais da cidade, há anos enfrenta problemas por causa da chuva. A prefeitura diz que iniciou uma obra para prevenir alagamentos. 2 etapas já foram concluídas, mas a terceira ainda nem saiu do papel. A prefeitura diz que das 350 obras planejadas para prevenir enchentes e proteger encostas, quase 250 estão concluídas. Das 11 de grande porte, pelo menos 6 não vão ficar prontas neste período chuvoso. Nós temos a responsabilidade de fazer com que essas obras sejam muito bem pensadas, bem planejadas e executadas. Porque nós estamos falando de 1,2 bilhão de reais. O Centro Nacional de Monitoramento de Alertas de Desastres Naturais defende a importância dos investimentos em prevenção em todo o país. A experiência mostra que quando todo o sistema funciona adequadamente, nós temos um número de vítimas 20 vezes menor do que teríamos se não tivéssemos um sistema CEMADEM mais Defesa Civil atuando. Em Salvador, os temporais e inundações são uma preocupação constante. No fim de dezembro, a capital baiana começou a vistoriar 14 áreas de risco, equipadas com sistemas de alerta e alarme. Quando chove mais de 150 milímetros em 72 horas, as sirenes podem ser acionadas. A Prefeitura de São Paulo disse que investiu mais de 2 bilhões de reais e que está fazendo 5 piscinões para melhorar o escoamento da água. Para esta especialista, as ações de prevenção precisam ser de longo prazo. A gente precisaria de um investimento muito grande no sistema de macro drenagem mesmo, que ultrapassa até os limites das cidades. Esses investimentos eles ficam muito numa dimensão menor do que a necessidade das cidades. Aqui em Belo Horizonte, a Defesa Civil emitiu alerta de risco geológico para 5 das 9 regiões por causa das chuvas dos últimos dias e dá previsão de mais temporal. Ana Paula, olha como está o céu. Aqui atrás de mim a gente vê muitas nuvens, tempo nublado e chove neste momento aqui em BH.
É isso, Aline, isso em boa parte do país. Vou chamar direto a Thaís Luquezzi para trazer para a gente a previsão do tempo, porque hoje os temporais ainda deixam grande parte do centro-oeste, do norte, também do sudeste em alerta. Bom dia, Thaís. Oi, Ana Paula, bom dia para você. Pois é, tanto BH quanto Brasília são as capitais que devem receber os maiores acumulados de chuva hoje, 50 milímetros. Um bom dia para você, um prazer ter a sua companhia. Na capital federal, aliás, a estação do IMET registrou metade da chuva prevista para o mês todo, só nesses primeiros dias do ano. Por isso, como a gente viu, hoje há risco moderado para mais alagamentos por lá. E não só em Brasília, mas o entorno do DF, centro-leste de Minas, de Espírito Santo, também tem risco de alagamentos e até deslizamentos por causa desse corredor de umidade aqui, a zona de convergência do Atlântico Sul, que se formou no início da semana. Essa ZACAS, ela vai continuar levando uma chuva volumosa para toda essa área, principalmente desde a altura de Vitória, passando por Minas Gerais, todo o centro-oeste até o Acre. Veja que nos últimos dias, no centro do país, aqui em azul, choveu entre 230 milímetros aqui, tanto em Brasília quanto no entorno, até 140 milímetros no interior do Piauí. E até o início da próxima semana pode chover esse mesmo acumulado ou até mais, tanto aqui entre Mato Grosso, Goiás, Tocantins e também entre Minas Gerais e o Espírito Santo. Essas nuvens mais carregadas deixam a quinta-feira menos quente hoje no país. No Rio de Janeiro, a temperatura cai 3 graus, máxima de 29, que é a mesma de Vitória. São Paulo, 4 graus a menos que ontem, 27. Goiânia, só 26. 31 em Cuiabá e até Teresina fica mais fresca, com 32 graus. E Boa Vista será a capital mais quente hoje, com máxima de 36 graus. É onde o tempo fica firme, em todo o estado de Roraima e também no interior aqui, pegando parte de Alagoas, Ceará e também no oeste da região sul, até o sul de Mato Grosso do Sul. Para fechar, nós vamos para Salvador. Na capital baiana, até chove hoje, 20 milímetros a qualquer hora. Mas vai ser um dia quente e abafado, com 31 graus, com esse céu bonito. Ana, um bom dia para você. Obrigada, Thaís. Bom dia para você também. Até amanhã. E já são 4 dias de angústia para as famílias dos ocupantes daquele helicóptero desaparecido no último domingo no litoral de São Paulo. As condições do tempo têm dificultado as buscas. O aeroporto Campo de Marte, na capital paulista, tem sido o principal ponto onde os parentes dos desaparecidos buscam informações. Eu vim aqui na Polícia Militar ver o que eles podem dar um parecer para nós. Vou na Polícia Civil, porque assim, o tempo está passando. Ninguém me fala nada, só um passa para o outro, tá indo, mas quem tá indo, como que está sendo feito? Além de Luciana Rosevics, de 45 anos, e a filha dela, Letícia Rosevics, de 20 anos, estavam na aeronave o piloto Cassiano Tete Teodoro, de 44 anos, e Rafael Torres, de 41 anos. Segundo a família de Rafael, ele já conhecia o piloto. Acredito que já tenham voado antes, porque o Rafael, ele tinha esse hábito de voar de helicóptero, né, quando ele precisava chegar rápido, enfim. No dia do desaparecimento do helicóptero, Rafael se comunicou com o filho durante a viagem. Em um áudio enviado às 2h25 da tarde, ele diz: Eu vi que você viu minha mensagem agora, eu acho que vou pôr o batom, porque, a vela tá ruim, E finaliza: não consigo chegar. O helicóptero desaparecido é deste modelo da foto, um Robson 44. O piloto, Cassiano Tete, é sócio proprietário da aeronave que não tinha autorização para voos comerciais. O helicóptero está desaparecido desde o último domingo, enquanto fazia uma viagem de São Paulo para Ilhabela, no litoral paulista. Já são mais de 24 horas de sobrevoo em 3 dias. De acordo com a FAB, a Força Aérea Brasileira, as buscas continuam nesta quinta-feira. Mas as condições climáticas têm dificultado bastante os trabalhos. Apesar da dificuldade imposta pela meteorologia, pelo relevo e pela mata fechada, o Esquadrão Pelicano continua envidando o máximo esforço em encontrar a aeronave desaparecida. A área total de buscas é de 5.000 quilômetros quadrados. 15 militares da Força Aérea estão a bordo do avião, que sobrevoa a região. Ontem, a aeronave SC-105 Amazonas da FAB passou pela rodovia dos Tamoios e pela represa de Paraibuna. Depois, deu várias voltas pela Serra do Mar, chegando próximo da nascente do rio Tietê, em Salesópolis, na região metropolitana de São Paulo. Nada foi encontrado.
Estavam previstas buscas terrestres em Natividade da Serra, depois que um morador da região afirmou ter visto a aeronave. Mas as ações não foram feitas ainda. A seguir, a gente fala do ataque que deixou quase 100 mortos no Irã. O presidente do país decretou luto e prometeu ir atrás dos responsáveis pelas explosões. Analistas afirmam que esse atentado pode aumentar ainda mais a tensão no Oriente Médio. E Israel volta a atacar alvos do Hamas na faixa de Gaza e do Hezbollah no Líbano. Agora são 8 horas e 45 minutos e a gente volta já. O Irã vive um dia de luto depois da morte de 95 pessoas num duplo atentado à bomba. Nosso correspondente Leonardo Monteiro acompanha essa história. Léo, bom dia. Bom, até agora nenhum grupo assumiu a autoria desses ataques. Essa é a grande questão, Ana Paula. Quem estaria por trás deste massacre no momento de grande tensão no Oriente Médio? Bom dia para você e para todo mundo. As bandeiras iranianas hoje estão a meio mastro em homenagens às vítimas. 2 explosões atingiram ontem a multidão que se concentrava na cidade de Kerman para lembrar o 4º aniversário da morte do general Qassem Soleimani, assassinado num ataque de drone ordenado pelos Estados Unidos em janeiro de 2020, enquanto visitava o Iraque. Hoje, a China prestou condolências ao Irã e condenou todas as formas de terrorismo. Soleimani era inimigo do Ocidente, mas considerado um herói no Irã. É o que a gente vai ver agora na reportagem do Jorge Pontual. O general era o homem forte do governo iraniano. Comandava a força Al-Quds, que é a tropa de elite da Guarda Revolucionária do Irã. Os Estados Unidos acusavam Soleimani de ser o estrategista iraniano para apoiar grupos extremistas e terroristas como Hezbollah no Líbano, Hamas na faixa de Gaza, além de milícias no Iraque e na Síria. O presidente do Irã, Ibrahim Raisi, disse que os autores desse atentado covarde e hediondo serão identificados e punidos. E ele apontou para Israel e Estados Unidos como autores do atentado de ontem. O governo americano nega qualquer participação no atentado e diz não ter motivo para acreditar que Israel esteja envolvido. Como ninguém assume a autoria, a questão é: quem é o autor? A suspeita recai sobre o Estado Islâmico, que nos últimos anos tem feito atentados contra civis no Irã. É muito improvável que o atentado terrorista que aconteceu no Irã tenha sido promovido ou por Israel ou pelos Estados Unidos. Embora nenhum grupo tenha reivindicado esse atentado terrorista, nos últimos anos, grupos separatistas árabes, como o Estado Islâmico, grupos jihadistas sunitas, reivindicaram diversos ataques contra forças de segurança e santuários xiitas no Irã. O general Soleimani foi um dos principais responsáveis pela derrota do Estado Islâmico, quando esse grupo tentou estabelecer um califado, ou seja, um Estado muçulmano, no Iraque e na Síria. Outros possíveis suspeitos são grupos dissidentes iranianos, que também fazem atentados contra civis. Um atentado desse tamanho, dentro do Irã, bem no momento em que Israel e Hamas travam uma guerra na região, deixa toda a comunidade internacional em alerta para uma possível escalada de violência no Oriente Médio. As bombas que foram instaladas ali, uma a 700 metros do túmulo do Soleimani, outra a 1 quilômetro, a forma de utilização, o ataque a civis, tudo isso denota a ação de um grupo terrorista. Talvez um grupo que queira realmente incitar o acirramento do conflito entre o Irã e Israel e Irã e Estados Unidos. Enquanto isso, Israel continua atacando posições do grupo terrorista Hamas na faixa de Gaza e do Hezbollah no sul do Líbano. O Hezbollah afirma que 4 combatentes do grupo morreram hoje numa troca de artilharia na fronteira com Israel. O exército israelense diz que revidou ataques contra o país e que destruiu infraestruturas do grupo extremista libanês. O risco de uma guerra em larga escala com o Hezbollah aumentou depois do ataque com drone em Beirute anteontem, que matou o vice-líder político
do Hamas. Saleh al-Arouri vai ser enterrado hoje em Shatila, um subúrbio palestino em Beirute. O Hamas e o Hezbollah são aliados. Ontem, o líder do Hezbollah disse que o assassinato de Arouri não vai ficar impune, mas não declarou guerra a Israel. Enquanto isso, em Gaza, o Crescente Vermelho afirmou que 14 pessoas morreram hoje em bombardeios israelenses contra a cidade de Khan Yunis. Entre os mortos estão 9 crianças. Hoje, o secretário de Estado americano Antony Blinken chega ao Oriente Médio na 4ª visita à região desde o início da guerra entre Israel e o Hamas. A missão de Blinken é evitar que Israel se envolva num conflito mais aberto com o Hezbollah. Diante de toda essa atenção no Oriente Médio, o preço do petróleo vem aumentando. Ontem, por exemplo, o barril do tipo Brent subiu mais de 3%. E hoje, o petróleo segue em alta. Agora, Léo, falando de um outro assunto também muito triste que você vem acompanhando aqui com a gente, o governo do Japão aumentou o número de militares nos esforços para resgatar sobreviventes ainda debaixo dos escombros daquele terremoto no primeiro dia do ano. E a gente sabe que a cada hora que passa as chances diminuem, né, Léo? Pois é, Ana Paula. Hoje à noite vão se completar 72 horas desde que o forte terremoto atingiu a península de Noto, lá no Japão. Depois desse período, a gente sabe, normalmente as chances de encontrar sobreviventes diminuem. Por isso, o governo japonês mais que dobrou o número de militares nas operações. De 2.000, agora são 4.600 profissionais trabalhando. 81 pessoas morreram no desastre e 156 foram resgatadas. Na província de Ishikawa, uma das mais atingidas, há uma lista de 51 desaparecidos. Os trabalhos acontecem em meio a temperaturas muito baixas e desde segunda-feira a região já registrou quase 600 tremores mais fracos. O primeiro-ministro do Japão disse que a reabertura de algumas estradas vai facilitar a entrega de ajuda. Muitas rodovias ficaram rachadas ou soterradas. Até agora, 3.000 refeições e 5.000 garrafas d'água já foram distribuídas, mas isso é muito pouco diante dos 33.000 desalojados que estão em abrigos do governo. Ana Paula. Obrigada, Léo, pelas suas informações. A Justiça Argentina suspendeu a reforma trabalhista proposta pelo presidente Javier Milei. Entre os argumentos dos juízes da Câmara Nacional do Trabalho está a falta de comprovação da emergência das medidas. A reforma está no decreto de necessidade e urgência que entrou em vigor na semana passada e que muda ou revoga mais de 360 leis. A decisão é cautelar e a Corte ainda vai decidir de maneira definitiva se a reforma trabalhista pode ser feita antes da avaliação do Congresso. O governo argentino disse que vai recorrer. Depois do intervalo, olha, pode preparar o bolso, viu? Vem aí aumentos, no plural mesmo, do gás de cozinha. 11 milhões de brasileiros conseguem renegociar as dívidas do Desenrola, mas o número ainda está abaixo da meta do governo. A gente volta já? Agora, 8 horas e 55 minutos. O preço do botijão de gás vai ficar mais caro este mês e vai aumentar de novo em fevereiro. Fred Ferreira chegando aqui com essas informações. Ô, Fred, bom dia para você. Não bastasse a quantidade de coisa que tem para pagar nesse começo de ano, né? E esse aumento do botijão de gás impacta outros, traz outros aumentos junto. Oi, Ana Paula, bom dia para você, bom dia a todos. Nem fala, né? É uma reação em cadeia, porque o preço do gás tem impacto direto no custo das refeições fora de casa e para os pequenos empreendedores que não têm muita margem para segurar os preços. Mas é a população de baixa renda que mais sente no bolso. E são 2 reajustes, um agora em janeiro, tem relação com a isenção de impostos federais, que perdeu a validade, e outro em fevereiro, com o aumento da alíquota do ICMS, que é um imposto que varia em cada estado. Ano novo, preços novos. Além das despesas extras com os impostos que chegam agora no começo do ano, um item essencial deve ficar mais caro este mês: o botijão de gás. Na Bahia, a empresa que administra a refinaria Mataripe informou que vai reajustar o preço do gás entre 8,23% e 9,95%. Para o consumidor, o aumento deve variar entre R$ 5 e R$ 10. Dona de um restaurante popular, tia Lu está preocupada. Num mês vai sair 20 botijões de gás.
né? E aí ainda tem um parceiro meu aqui, de um depósito, que como eu pego muito, ele já dá uma baixada para mim. Já estou preocupada sem saber se ele vai continuar com esse preço. E deve ter reajuste em todo o país, porque em janeiro o gás de cozinha deixou de ter isenção de impostos federais, como PIS e COFINS. Economistas estimam que o impacto médio no preço do botijão deve ser de R$ 2,18. Isso pode variar, assim como o preço, que muda muito de um estado para outro. O último levantamento da Agência Nacional do Petróleo mostra que, na semana passada, o botijão custava, em média, R$ 107 em Salvador e R$ 129 em Boa Vista, Roraima. Não bastasse esse aumento agora no começo do ano, o preço do gás deve subir de novo no mês que vem. Nesse caso, por causa de um reajuste nas alíquotas do ICMS, que é um imposto estadual. A expectativa é que esse segundo reajuste eleve o preço do botijão em mais R$ 2. Augusto é dono de um quiosque de sopas em Brasília e diz que não tem condição de repassar esse reajuste. No começo do ano as coisas aumentam e começa até a cair um pouco. Não tem como a gente ficar aumentando. Cada vez que aumenta o gás, a gente tem que aumentar o nosso produto e os fregueses vão embora, né? Esse professor de finanças reforça que o preço do gás pesa muito no orçamento das famílias, especialmente as de mais baixa renda. O governo pode tomar medidas para fazer compensação. Então, uma dessas medidas seria exatamente mexer no Vale Gás, nessa ajuda que ele dá para que isso diminuísse o impacto sobre a população de baixa renda. Já com relação ao ICMS dos estados, isso cabe às assembleias legislativas de cada local discutir com os seus governos regionais. Pois é, segundo a Acelen, os preços dos produtos da refinaria de Mataripe, na Bahia, seguem critérios de mercado que levam em consideração variáveis como o custo do petróleo, dólar e frete, podendo variar para cima ou para baixo. Ana Paula. Fred, ainda falando de gastos e de dívidas, 11 milhões de brasileiros já conseguiram renegociar as dívidas no programa do governo federal Desenrola. É muito, mas não chega nem a metade do que o governo previa. Muita gente ainda com dificuldade, né? Precisando, querendo, mas dificuldade de acessar esse programa. Sim, Ana Paula, está fora da meta, viu? Porque só nessa segunda etapa, a expectativa era atingir 32 milhões de brasileiros e estamos falando de mais de 70 milhões de pessoas que não conseguem pegar ou pagar, aliás, o que devem. Nós vamos entender o que está acontecendo agora com o Hugo Evaristo, que tem as informações para a gente. Oi, Hugo, bom dia para você. Bom dia, Fred. Bom dia a todos. O programa foi prorrogado até março deste ano para tentar ampliar a adesão. Quem ganha até 2 salários mínimos e faz parte do cadastro único pode acessar o portal do Desenrola, única forma de participar. Mas, segundo uma pesquisa do Instituto Locomotiva, nem todo mundo está sabendo. 59% disseram que conhecem o programa, mas só de ouvir falar. Mais da metade dos endividados ainda não sabe se suas dívidas podem ser renegociadas no Desenrola. O diretor do Instituto Locomotiva diz que as pessoas ainda têm muita dificuldade para acessar o programa. Um grande desafio é que, de fato, o governo consiga chegar até essas pessoas de uma maneira mais ativa, ou então através de canais de informação que não sejam só digitais, que possam incluir uma parcela mais ampla aí da população que tem mais dificuldade com os meios digitais. E com isso, que as pessoas consigam tirar essas dúvidas para que possam acessar o programa e consigam efetivamente fazer bom uso dos benefícios que ele traz. Pois é, segundo o Ministério, a decisão de usar apenas o portal do governo federal para acessar o programa é para que sejam evitadas fraudes. O coordenador responsável pelo Desenrola afirmou que bancos e outros parceiros vão ajudar a tirar dúvidas. Por questões de segurança, o governo é muito criterioso em como fazer essa parceria e expandir. Mas o governo tem discutido com outros atores que possam levar ao conhecimento. A única forma de acesso à plataforma é a plataforma digital. Mas as pessoas podem ter conhecimento de como fazer isso nas agências do Banco do Brasil, nas agências da Caixa e por meio dessas parcerias que o governo tem feito com credores, com bancos, com outros institutos de renegociação também, para que
a população acesse. Pois é, nesta etapa pode participar quem tem renda de até 2 salários mínimos e dívidas de até R$5.000. A renegociação permite parcelamento em até 60 meses e juros de 1,99% ao mês. Os descontos chegam a 90% para quem for pagar à vista e 85% para quem for pagar parcelado. Fred. Tá certo, Hugo. Obrigado pelas informações, né? Vale lembrar que no mês passado o governo mudou a regra para facilitar a adesão ao Desenrola. Apontando a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela, você acessa uma reportagem especial do G1 com o passo a passo para participar do programa. E a dificuldade de acesso ao Desenrola ainda é um problema. Miriam Leitão aqui com a gente. Miriam, bom dia para você. Bom dia, Fred. Essa, né, é uma oportunidade importante para milhares e milhares de brasileiros, ainda mais no começo do ano, quando o orçamento é um pouquinho mais pesado, né? Pois é, Fred, bom dia a todas as pessoas que acompanham o Bom Dia Brasil. É uma oportunidade também para a economia, porque está correto olhar da perspectiva de cada pessoa, cada endividado que fica assombrado com suas dívidas, que precisa se livrar das suas dívidas. Para eles, para cada um, é importante, mas quando muita gente endividada consegue resolver e desenrolar suas dívidas, isso é bom para a economia como um todo. Reduz, aumenta o consumo, reduz o endividamento das famílias e aumenta a possibilidade de mais atividade econômica. Então, tem uma importância micro e uma importância macro. O governo deve olhar o programa e deve ver aonde é que está pegando. Porque, claro que é preciso proteger as pessoas que vão renegociar suas dívidas dos golpistas, das fraudes tão comuns. Mas é preciso ter um sistema que seja amigável, que seja fácil de ser acessado e que tenha mais comunicação, uma comunicação maior, exatamente pela importância econômica do governo e econômica do programa e a importância para as pessoas, para as famílias, esse Desenrola. É um bom programa, mas que está muito enrolado ainda no meio do caminho, muito abaixo do que poderia. Ana Paula, bom dia para você. Tem que desenrolar o desenrola, né, Miriam? Bom dia para você também. Olha, mais cedo aqui no Bom Dia Brasil, a gente mostrou essa tensão aumentando no Oriente Médio e, com isso, o preço do petróleo subindo. É um sinal de alerta, né, para o mundo todo, inclusive para a gente aqui no Brasil. Exatamente, é a luz amarela. Na verdade, desde que começou o conflito Israel-Hamas, tem essa preocupação. No começo, todo mundo ficava preocupado. Isso vai se estender, mas depois não se estendeu e o petróleo não só não subiu, como caiu o preço do petróleo. Mas sempre que há algum sinal de que pode atingir outros países, Irã, Líbia, qualquer outro produtor de petróleo, vai ter sempre essa alta do preço do petróleo, como aconteceu ontem, está acontecendo hoje. Então, isso é um problema, é uma preocupação, até porque o cenário da economia brasileira, que eu tenho dito aqui desde o primeiro dia do ano, é um cenário bom. Mas o preço do petróleo, quando ele sobe muito, ele alterna toda a economia, ele afeta toda a economia. Então, é para ficar de olho nessa luz amarela que surgiu na economia internacional nos preços do petróleo, Ana Paula. É isso. Obrigada, viu, Miriam? Até mais. Depois do intervalo, a investigação sobre 3 mortes misteriosas num poço no Maranhão. A expectativa dos concurseiros para as provas neste ano. Mais de 100 mil vagas devem ser abertas. O adeus ao Quinho do Salgueiro, uma das grandes vozes do Carnaval do Rio. E ao cantor sertanejo João Carreiro. 9h08 agora. Milhares de brasileiros estão focados nos estudos para concursos públicos. E a Sabina Simonato vai trazer para a gente a informação de que a previsão para esse ano é de 100 mil vagas. A hora é essa, hein, Sabina? Bom dia para você. Se é, Ana. Bom dia para você também, bom dia a todos. Olha, oportunidades para quem tem curso superior e também para quem tem só o ensino médio. E esse aumento das vagas fez a procura por cursos preparatórios crescer e crescer bastante. Olha, 30% em todo o país. Porque a dica é já começar a estudar antes mesmo da publicação desses editais.
Primeiros dias do ano e eles estão estudando. E por um bom motivo, conseguir uma vaga no setor público. Na primeira semana do ano, firme e forte. Para atingir o objetivo, não tem festa nem férias. Família viajando, filha viajando e eu lá estudando. Mas tudo tem um sacrifício, né? Que a gente tem que lutar para conseguir as coisas. Depois de anos de poucas vagas e poucas provas, 2024 realmente promete. Haverá concursos públicos para os 3 níveis da administração: federal, estadual e as prefeituras também, e para os 3 poderes: executivo, legislativo e para o judiciário. Isso sem falar na administração indireta: bancos públicos, fundações, agências. A expectativa é de mais de 100 mil vagas para todo tipo de serviço público. O concurso público é a maneira mais democrática e transparente de se contratar. Não importa se você tem ou não indicação, importa o seu resultado. Importa exatamente o quanto você foi bem naquela prova e o quanto você se destacou naquela prova. Já no próximo fim de semana e em praticamente todos os outros sábados e domingos do ano, haverá provas. Importante é ir estudando e analisando os editais que trazem as informações e exigências para cada cargo e função. Existem disciplinas comuns em todos os editais. Língua portuguesa, noções de direito constitucional, noções de direito administrativo. Vai estudando e vai montando um núcleo comum. E aí sai o edital, só completa com aquele item que é diferenciado. A cachorrinha Lara é testemunha do tanto que a Carla está empenhada. Ela já passou num concurso para investigadora, mas enquanto não é chamada, continua estudando e vai prestar outros exames para tentar ir mais longe. Eu sonho com a estabilidade, aposentadoria integral, com certeza. E sim, agora eu estou visando um cargo maior, comecei a faculdade de Direito, porque eu quero partir para um cargo de delegada. Bom salário e estabilidade são grandes atrativos, mas vocação também é fundamental nessa carreira sonhada por tanta gente. Você precisa pensar que por trás de tudo isso existe um sacrifício como em qualquer outra profissão, porque você está ali para servir a população, então você tem que ter um mínimo de vocação para servir as pessoas. Falou tudo, Luana. Quase 7 mil vagas em 21 órgãos federais vão ser oferecidas no Concurso Nacional Unificado, que está sendo chamado de Enem dos concursos. O edital deve sair na semana que vem, viu? E as inscrições começam dia 19 deste mês e os candidatos terão de pagar uma taxa única de inscrição. As provas, lá em maio, Ana. Boa sorte para todo mundo que está aí focado nos estudos. Até já, Sabina. Até. Está sendo velado agora de manhã em Campo Grande o corpo do cantor sertanejo João Carreiro. Ele morreu ontem, aos 41 anos, durante uma cirurgia do coração. O Diego Queiroz acompanha as homenagens, fala com a gente ao vivo. Diego. Oi, Ana Paula, bom dia a todos. O corpo do João Carreiro está sendo velado aqui na Câmara de Vereadores de Campo Grande, cidade onde ele morava. Amigos, familiares, músicos, pessoas que trabalhavam com ele estão se despedindo do artista nesse momento. João Carreiro foi internado na última terça-feira em um hospital aqui de Campo Grande para uma cirurgia no coração. Só que depois ele não resistiu a complicações após ser colocada de uma válvula e morreu ontem à noite. João Carreiro chegou ao sucesso ao lado de Capataz, com quem fez dupla de 1999 a 2014. Os dois tiveram 2 músicas em novelas da TV Globo: Bruto, Rústico e Sistemático em Paraíso e Chique Bacanizado em Araguaia. O mundo sertanejo prestou homenagens a ele e falou sobre essa perda do artista. A dupla Maiara e Maraísa disse que a música de João Carreiro é o seu maior legado. A cantora Ana Castela também se manifestou. Disse que o amigo foi cedo demais. As duplas Bruno e Barreto e Jades e Jadson também prestaram homenagens. E Capataz publicou fotos do início da carreira dos dois e falou sobre o antigo parceiro. Escreveu, abre aspas, ninguém além de nós saberá o que vivemos. Fecha aspas. E em outra perda na música, morreu aos 66 anos uma das maiores vozes do Carnaval do Rio, o cantor Quinho do Salgueiro. Ele se tratava de um câncer e teve insuficiência respiratória. Salgueiro! Viva!
Nascido na Ilha do Governador, na zona norte do Rio, Melquisedeque Marins Marques começou como intérprete principal na União da Ilha, em 1988. Mas foi no Salgueiro, onde chegou em 1991, que ele ficou mais conhecido. Em 1993, Quinho foi a voz do enredo Peguei um Ita no Norte, do refrão Explode Coração. Quinho passou por outras escolas do Rio, como São Clemente e Grande Rio, e também pelo Carnaval de São Paulo e de Porto Alegre. Desde 2022, ele tratava um câncer de próstata. Nas redes sociais, o Salgueiro publicou: Quinho não era apenas um cantor, mas um poeta que traduzia em notas a essência da nossa escola. Um amigo de vários carnavais, de longa data. A voz, referência uma das vozes referência do carnaval, do maior espetáculo audiovisual do planeta. Ele foi muito além do canto. Ele imprimiu um estilo único ao encher de cacos malandros a cantoria de samba enredo. E, ai, que lindo, que bonitinho. E cacos que faziam a plateia ir junto com ele. Grande Quinho, para sempre na história do Carnaval Carioca. No Maranhão, a polícia abriu inquérito para apurar uma sequência de mortes misteriosas dentro de um poço artesiano. A tragédia comoveu a pequena cidade de Aldeias Altas de 23 mil habitantes no leste do Maranhão. É um momento assim, muito doloroso, tanto para a gente, conhecido, quanto para a família, né? O poço fica nos fundos do quintal de uma casa na área rural e passaria por uma limpeza. Os irmãos Francisco João Ximenes, de 24 anos, e Francisco Vinícius, de 21, e o amigo deles, Márcio Fernando dos Santos, de 36 anos, entraram no poço e não conseguiram voltar. Desde a entrada da primeira vítima no poço, foi uma sucessão de medo e desespero. Depois que o primeiro rapaz entrou, ele não deu sinal de nada. O segundo resolveu entrar também. Poucos minutos depois, tudo era silêncio. Ninguém lá no fundo pedia socorro, nem respondia quem estava do lado de fora. Foi a vez da terceira vítima tentar fazer alguma coisa. Mais uma vez, nenhum pedido de socorro veio lá de dentro. Os corpos foram retirados horas depois. Peritos do IML disseram que provavelmente as mortes tenham ocorrido pela inalação de algum tipo de gás que havia no poço. Nós temos como causa provável a asfixia derivada de gases tóxicos presentes em poços com a profundidade condizente com a do local do acidente. Após o acidente, a polícia e o corpo de bombeiros interditaram o poço de 14 metros de profundidade. Um laudo deve ser emitido pelo IML até o início do mês que vem, que vai dizer a causa das mortes dos trabalhadores. E uma jovem de 21 anos morreu essa madrugada depois de uma explosão num restaurante em Palmas. Ela chegou até a ir para o hospital, mas não resistiu aos ferimentos. Segundo os bombeiros, a explosão aconteceu quando uma funcionária do restaurante reabastecia um recipiente com álcool para manter a comida aquecida. Outras 3 pessoas ficaram feridas. A gente volta já com os gols do segundo dia da Copinha. E a lista com os nomes de políticos, empresários e outras figuras conhecidas ligadas ao bilionário americano Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual. 9h20 agora. A gente já volta. De volta com o futebol, segundo dia da Copinha. Teve goleadas, golaços e até gol de goleiro. O Igor, goleiro do Atlético Goianiense, fez o gol que ninguém esperava. Deu um chutão da área dele. A bola quicou e encobriu o goleiro do Operário. Gol que ajudou na vitória por 2-1. O Fluminense venceu o Raimundo de Roraima. E o primeiro gol veio nessa bela troca de passes que terminou com o gol do Agner. Vitória tranquila com 2 gols do camisa 10. O Corinthians, maior vencedor da Copinha, fez 6-0 no Gi Paraná. Destaques para o Pedrinho e para o Léo Maná, que marcaram 2 gols cada um. O São Paulo também estreou com goleada, 5-1 para cima do Porto Vitória, com 2 gols do Ryan Francisco. E olha, o Sport TV está transmitindo ao vivo os jogos da Copinha.
A Justiça de Nova York quebrou o sigilo e divulgou o nome de 187 pessoas que teriam alguma ligação, algum tipo de ligação com o bilionário Jeffrey Epstein, que morreu na prisão em 2019, enquanto aguardava julgamento por tráfico de pessoas e exploração sexual. E aí já tem uma série de famosos citados, ex-presidentes americanos, celebridades, até integrantes da realeza britânica. Vamos chamar o Ismar Madeira, está em Nova York, tem mais detalhes disso pra gente. Bom dia, Ismar. Muito bom dia, Ana Paula. Para você, bom dia a todos. Bem, são mais de 900 páginas de documentos judiciais. Os arquivos divulgados são parte de um processo que corre na Justiça contra Ghislaine Maxwell, ex-namorada de Jeffrey Epstein, que está cumprindo 20 anos de prisão por ter aliciado menores de idade. É importante dizer que nem todos os citados nesses documentos são suspeitos de irregularidades. Alguns são testemunhas, outros aparecem porque foram citados em depoimentos, mas o nome de figuras importantes chama a atenção. Um deles é o príncipe Andrew, irmão do rei Charles III do Reino Unido. Andrew é citado pelas vítimas de Epstein por ter frequentado pelo menos uma das casas onde o bilionário costumava explorar menores. Andrew perdeu a maioria dos títulos reais devido à relação com Epstein. Mas ele nega envolvimento com os crimes. Um dos documentos também revela o depoimento de uma vítima de Epstein que menciona contatos do bilionário com os ex-presidentes americanos Bill Clinton e Donald Trump. Mas não há prova de qualquer ilegalidade com relação aos dois. Nesse mesmo depoimento, a vítima cita visitas de celebridades, como o cantor Michael Jackson e o ilusionista americano David Copperfield. A juíza responsável pelo caso decidiu quebrar o sigilo em dezembro. E a primeira divulgação foi só na noite de ontem. A expectativa é que mais documentos venham à tona nos próximos dias. E com isso, mais nomes. Falando agora do ex-presidente Donald Trump. Ele entrou com um pedido para a Suprema Corte dos Estados Unidos reverter a decisão judicial que o impede de concorrer nas eleições primárias do estado do Colorado. No mês passado, o mais alto tribunal do estado considerou Trump inelegível sob acusação de ter incitado a invasão do Congresso americano em 2021. O estado do Maine também tomou a mesma decisão e Trump já recorreu no âmbito estadual. Uma decisão da Suprema Corte teria impacto nacional, uma vez que outros estados também avaliam a qualificação de Trump para a eleição de novembro, Ana. Ok, Ismar, obrigada pelas suas informações. Já chegamos aqui ao fim do Bom Dia Brasil. Vamos lá para as nossas últimas notícias. Sabina. Olha, Ana, aqui em São Paulo a expectativa é para a retomada das buscas ao helicóptero que desapareceu na Serra do Mar. Até agora, nem o avião da FAB, nem o helicóptero da PM levantaram voo por causa do mau tempo na região. A gente continua acompanhando. Boa quinta-feira para todo mundo. Aqui de Brasília, mais notícias econômicas. O Banco Central divulgou agora há pouco a taxa de juros em novembro para várias modalidades de crédito. E atenção, viu? Apesar da taxa média de juros ter caído, os juros subiram no cheque especial quase 1,5 ponto e está perto de 133% ao ano. No crédito pessoal, a alta foi de 4 pontos e está em quase 94% ao ano. Bom dia a todos. O Vaticano enviou hoje uma mensagem para acalmar bispos católicos que reagiram negativamente à aprovação da bênção para casais do mesmo sexo anunciada no mês passado. A mensagem diz que a bênção não pode ser vista como uma heresia ou uma blasfêmia, como alegaram alguns bispos. Bom dia, até amanhã, boa quinta-feira para todo mundo. E uma juíza americana foi atacada no Tribunal de Las Vegas e as câmeras da corte registraram a agressão. A juíza estava lendo uma sentença quando o réu pulou o balcão e atacou a magistrada. Foi preciso a intervenção de guardas do tribunal e um policial federal para controlar o homem que ia ser condenado por agressão. Agora ele vai sofrer novas acusações. A juíza passa bem. Um bom dia a todos. Vê-se que não era para ter conseguido a liberdade mesmo, na imagem assustadora, Ismar. Bom, você de casa, fica agora com o encontro. Uma ótima quinta-feira. Te espero amanhã de novo aqui no Bom Dia Brasil. Até lá.